Olá, pessoal! Hoje o assunto é sobre jantar. Este assunto é importante porque muitas pessoas têm muito medo dessa última refeição quando se trata de dieta para emagrecer. A frase mais conhecida é: eu não vou jantar porque jantar engorda. Será que isso é verdade? Pois é, não é não. Tudo depende do que você vai jantar. Afinal, nesse horário, o corpo está preparando para descansar e não vai ter tanto gasto de energia assim. Por isso, as escolhas devem ser realmente bem feitas para que você não tenha acúmulo de gordura. Os carboidratos, como arroz, massa, pães, são os alimentos mais temidos para quem quer perder peso. E isso não é mentira. Quando você vai dormir, você precisa realmente consumir poucos carboidratos, porque esses alimentos liberam muito açúcar no sangue, glicose, e podem liberar hormônios que atrapalham a queima da gordura. Os carboidratos devem ser bem escolhidos. Dê preferência para os integrais, o arroz, o pão, de preferência 100% integral ou alguma massa. Mas a quantidade desses alimentos também é importante. Você deve consumir poucos carboidratos e consumir a refeição, esse jantar, no mínimo 2 horas antes de deitar-se. Cuidado com aquele sanduichinho do final da noite para substituir o jantar. Na hora de montar um sanduíche, você deve consumir principalmente o pão 100% integral, ou, se preferir, uma massa ou até mesmo arroz integral. Mas mesmo sendo integral, esses carboidratos devem ser consumidos em muito pequena quantidade e de preferência que esse jantar seja no mínimo 2 horas antes de dormir. Os legumes e as frutas também são fontes de açúcar e também devem ter cautela no consumo da noite. Algumas pessoas evitam o jantar, mas em compensação consomem muita fruta e isso também não é nada interessante para quem quer emagrecer. Dê preferência para os legumes mais verdes ou em pequena quantidade. Variar também é importante. E quando você consome legume cru, isso também ajuda na digestão e faz o corpo gastar um pouco mais de calorias. As saladas, principalmente as folhas, estas sim devem ser consumidas e de preferência todos os dias, porque esses alimentos ajudam o organismo no processo de desintoxicação durante a noite. E para completar essa salada, você pode usar leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha são opções interessantes para serem consumidas à noite. As proteínas magras, como os ovos, frango, uma carne branca, também são alimentos interessantes. Ovos, por exemplo, omelete, ovos cozidos, até mesmo ovos feitos com uma gordura saudável, são fontes de alimentos interessantíssimos para serem consumidos à noite. Queijos, iogurtes, derivados de leite no geral. Nem todas as pessoas se beneficiam com esses alimentos. Tenha cautela para consumir. Mas, de vez em quando, um iogurtezinho magro ou um leite magro com aveia, por exemplo, é um alimento interessante para a noite. As beta-glucanas da aveia ajudam não só a diminuir o nível de açúcar e de gordura no sangue, como também são excelentes para ajudar a produzir um sono com mais qualidade. Relembro a vocês que as frutas à noite devem ser consumidas com moderação. Mas as frutas vermelhas, como blueberry, amora, framboesa, são frutas muito interessantes, porque elas ajudam a ativar a melatonina, que é importantíssimo para um sono eficaz. Assim como abacate, que tem pouco açúcar e gorduras saudáveis, que ajudam inclusive a queimar gordura. Essa fruta é interessantíssima para ser consumida à noite. E o coco. O coco, para ser consumido em pedaços, é bom poder diminuir a vontade de doce e é estimulante também para ajudar a queimar uma gordurinha. Muitas pessoas à noite sentem-se bem ao consumir um alimento quente, tomar alguma coisa quente, por exemplo. Mas a melhor opção são os chás, principalmente os chás calmantes. Lógico, sem açúcar, mas cuidado com aquele leitinho morno, principalmente com o achocolatado, ou sopas prontas, principalmente sopas de saquinho. Esses alimentos possuem substâncias químicas que atrapalham e muito no emagrecimento. Mas aquele chazinho que é interessante para o sono não deve vir acompanhado de biscoitos, mesmo que eles sejam integrais. Esses biscoitos contêm açúcar e outros ingredientes indesejáveis que vão atrapalhar a sua dieta. À noite, a digestão é mais lenta, por isso, mastigue bem,
Coma devagar, saboreie o alimento. Esses detalhes ajudam muito para quem quer emagrecer. Evite alimentos estimulantes como cafeína, alimentos que têm qualquer tipo de substância química e não consuma muito alimento. Mesmo os saudáveis devem ser consumidos com moderação.